Olá, pessoal. Bom, a gente estava fazendo aquele estudo sistemático das obras básicas e nós terminamos o primeiro programa, o programa um, que são alguns módulos e alguns temas. E antes da gente entrar no programa 2, que é mais a parte prática mesmo do trabalho, eu vou tentar fazer um pequeno resumo aqui do programa um. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no tema um e tema 2 do módulo um. O resumo do estudo sistematizado das obras básicas do Espiritismo, programa um, módulo um, tema um e 2. Vocês viram aqui nesses temas que foram passados, as obras básicas aqui não compreende só as obras de Kardec, não. Temos também aqui muitas obras de André Luiz, de Emmanuel, muitas citações de outros autores espíritas, de outros mentores, de Joana de Ângeles, como falei, de Emmanuel, tem vários aqui que passaram aqui pelo nosso estudo, né? Então, o tema um, evolução histórica da mediunidade. O que a gente, só para dar uma relembrada, a mediunidade ela é uma faculdade inerente à espécie humana. A comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida, desde tempos imemoriais. Quer dizer, tudo, desde que a gente tem a história escrita, desde no Antigo Testamento, e até mesmo se a gente for olhar outras obras, outras que são anteriores ainda ao Antigo Testamento, nós vamos ver lá, a gente vai ver que já tem muitos relatos de comunicação entre os dois planos. Na época com outros nomes, né? Porque a gente tem que lembrar que mediunidade foi um termo já criado por Kardec, na época de Kardec, mas ele sempre existiu. O tema evolução histórica da mediunidade, porque como tudo está em evolução, a mediunidade não poderia ser diferente. Ela veio evoluindo, continua evoluindo. Então, aí a gente teve essa parte da parte antiga, vamos dizer assim, até. Vamos mudar, vamos colocar aqui até na época de Cristo e depois de Cristo para cá, depois que deu essa, vamos dizer assim, guinada na mediunidade. Porque se a gente for ver o Novo Testamento, tem fatos mediúnicos com todos com toda ali com Cristo mesmo, e com todos os apóstolos, todos eles ali você vai ver na história tem alguma coisa tem as curas, tem as expulsões de espíritos maus. Temos lá depois que foi o ápice dessa história, dessa mediunidade, que é o dia de Pentecostes, né? Muito bem relatado lá na Bíblia. Então, entretanto, deve se submeter a um processo lento e gradual de evolução, cuja história acompanha a própria evolução do espírito. Como a gente falou, tudo está em evolução e a mediunidade ela veio evoluindo como tudo no planeta. Na perspectiva da doutrina espírita, não é um simples produto das forças cegas da evolução, mas um cidadão do universo constrangido a transformar-se para melhor, como determina as leis divinas. Importa acrescentar que o processo evolutivo não foi obviamente executado exclusivamente pelo indivíduo. Sempre esteve secundado pelas inteligências superiores, permitindo que o corpo espiritual, perispírito, se aperfeiçoasse também e, como resultado, produzisse um veículo físico apto a alçar voos mais altos. À medida que o espírito evolui, aprende a refinar as ondas do pensamento, emitindo vibrações que atraem os pensamentos e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio dos recursos da sintonia. Nesse processo, as faculdades perceptivas são ampliadas, pois o psiquismo humano encontra-se mais bem estruturado. Então, a gente falou, foi vindo mesmo dessa evolução, aos poucos, né, tudo gradativo, e com o desenvolvimento moral também do ser humano, que a gente sabe vem melhorando sempre, né, apesar de muita gente não concorda não, pensa que cada vez está pior, mas
Com certeza não, né? Sempre está em melhoria, a gente sempre está melhorando. E a mediunidade vem acompanhando essa evolução moral. A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial do intercâmbio, começando pela intuição, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de remoinhos mensuráveis de força mental, assim como na atualidade. O remoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz e a figura de pessoas ausentes em comunicação recíproca na radiotelefonia e na televisão. Esse aqui é um trechinho do livro Evolução em Dois Mundos. Como eu falei, são citadas várias obras, não só as de Kardec. A prática mediúnica dos iniciados surgiu com mais ênfase, não só entre os gregos, mas também entre outros povos, como os egípcios, os hindus, os judeus. O profetismo é o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca surgimento da primeira religião revelada, o judaísmo. Neste cenário surge a figura notável de Moisés, médium de vários e poderosos recursos, a quem Deus concedeu a missão de trazer ao mundo o Decálogo e os 10 mandamentos da lei divina. Então, como eu falei, tem citado em várias partes do Antigo Testamento, a gente vê atos e fatos, né, mediúnicos acontecendo. Aí vem aquela história da proibição da mediunidade, a proibição, quando Moisés, para poder controlar o seu pessoal da época, tem lá em Deuteronômios, ele faz uma expressa proibição do intercâmbio, mas da maneira como ele era feito, das conjurações, das evocações, porque naquela época, feito daquela maneira, assim, sem conhecimento nenhum, e com um povo assim muito místico ainda, muito arraigado assim à matéria, ao material, quando surgia um fenômeno mediúnico, alguma coisa que chamava atenção, essa criatura era, vamos dizer assim, endeusada e começava a adquirir um poder perigoso para a época, porque confundia muitas pessoas. E como a gente sabe, tem bastante conhecimento sobre isso, né? Evoca um rochedo, como está escrito lá no Livro dos Espíritos, evoca um rochedo e ele vai te responder. Então começou a ficar perigoso porque não tinha controle nenhum. E sem nenhum controle, Moisés vem lá numa parte de Deuteronômios e proíbe esse intercâmbio. Em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras, entretanto, Jesus, assim como suavizava a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Então aqui é uma breve comparação, né? Moisés vem e proíbe. Mesmo ele proibindo, tem aquela história lá de quando ele separa, chama os 70 anciões lá para poder ajudar, porque ele não está dando conta mais. Naquele momento existe aquelas pessoas que alguns não puderam comparecer, e à distância eles ficam sabendo daquilo mediunicamente e faz como que o mesmo trabalho, a mesma sintonia ali, sintoniza no mesmo assunto, mesmo à distância, quer dizer, mediunicamente. Mesmo Moisés proibindo, ele tem alguns fatos que, sob o controle dele, assim, vamos dizer, com consentimento, vamos dizer assim, com aprovação, aliás, que depois ele fica sabendo do que aconteceu e aprova, mesmo ele tendo proibido de maneira tão ríspida ali, ele ainda ele concorda, porque ele sabe que isso é possível e não é ruim, seria uma coisa boa desde que fosse feito da maneira correta. Aí depois vem, na época de Jesus, e tem os fatos, né? Tem a transfiguração no monte, onde ele se encontra com Elias e Moisés, se eu não me engano,
Tem depois quando depois da morte dele, que ele aparece depois do túmulo, depois com o túmulo aberto, aparece ali para Maria, ainda pede para ela não tocá-lo, que ele ainda não estava pronto. E depois vem os fatos ali do Pentecostes. A gente vê que no Novo Testamento Jesus não proíbe e tem muitos, e ele mesmo realiza algumas, vamos dizer assim, sessões mediúnicas, né, para a época e, e dá seguimento. Tanto que por isso que a gente está comparando uma proibição por uma causa da época, por um motivo da condição psicológica do povo daquela época, da condição moral do povo daquela época. No Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Jesus demonstram maior entendimento da mediunidade, que, manifestada aos borbotões, é utilizada para auxiliar o próximo. Trata-se de uma guinada histórica excepcional, pois, a partir daí, até o surgimento do Espiritismo, a mediunidade é considerada instrumento de melhoria espiritual, não de domínio ou de poder. O dia de Pentecostes, caracterizado por ser o maior feito mediúnico conhecido até então, relatado lá em Atos dos Apóstolos. Na Idade Média, a mediunidade é perseguida pela ignorância e fanatismo. As decisões inquisitoriais consideravam as manifestações dos espíritos ação de forças diabólicas. Por desinformação, ainda hoje percebe-se que certas comunidades religiosas fechadas, os médiuns, certas comunidades religiosas fechadas, os médiuns são considerados entidades diabólicas ou que mantêm relação com o demônio. Contudo, podemos afirmar sem medo de errar, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, conforme esclarece o Espírito de Verdade no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Leon Denis lembra que os adversários do Espiritismo ainda continuarão a difamá-lo por muito tempo, mas os médiuns definidos, operários do plano divino, rasgam o sulco e nele depositam a semente, donde se há de erguer a seara do futuro. E Kardec ensina por sua vez: como intérpretes dos ensinos dos espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porque os que se enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis, a causa do espiritismo. Então, vem toda essa evolução da mediunidade, tudo tem um propósito. Chega Kardec pega tudo aquilo que estava como, vamos dizer assim, maravilhoso, como uma coisa sobrenatural, traz à luz de uma nova ciência, faz os seus experimentos, faz as suas checagens, né, com a sua equipe espiritual ali que o ajudava, ele muito bem preparado para isso, elabora os livros ali que dão o livro dos espíritos, o primeiro, né, o livro dos médiuns, e depois a sequência ali vem o Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, então dando complemento, tudo aquilo para poder explicar muito bem, para tirar aquele fanatismo, aquela coisa de uma coisa que viria do maravilhoso, que viria do milagre e colocando ali em cima uma ciência, mostrando que tudo parte de leis naturais. Então tem toda essa evolução no tempo da mediunidade para chegar nos dias de Kardec. Kardec passa isso por essa codificação em uma maneira espetacular, porque cada vez que a gente faz a leitura ali de qualquer um desses livros, acho que ninguém pode falar que leu e não vai ler porque já leu, porque toda vez que a gente faz a leitura de um parágrafo ali, a gente tem um entendimento diferente de acordo com o que a gente vai estudando. E essa parte dessa evolução muito bem mostrada aí, e também nos traz a responsabilidade, né, como falar desse texto, a responsabilidade de estar sempre
procurando o aprendizado, procurando fazer de maneira correta, porque a nós foi dada uma grande responsabilidade, que na verdade é um resgate de muita coisa que a gente fez errado lá para trás, que a gente sabe disso, né? A maioria que tem que trabalhar, que precisa trabalhar, é para resgatar alguns erros que a gente cometeu dentro das próprias religiões e com esta evolução dessa mediunidade, a gente tem condições de trabalhar isso, tá bom? Esse seria um pequeno resumo aí do primeiro tema.